Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu me chamo Robson, eu sou membro da Canção Nova. Agora no mês de janeiro, daqui a 3 meses, fim de ano, eu vou completar 20 anos na Canção Nova. Sou casado, né? Tenho 2 filhos, Maria Tereza, que faz 4 anos, daqui um mês, e Luiz Miguel, de 7 meses. Luiz Miguel, providencialmente, fui convidado para estar pregando com você e partilhando um pouco a palavra de Deus. Então pega comigo a palavra de Deus, dando continuidade um pouco naquilo que o padre Serginho pela manhã falou, aquilo que o padre João Marcos também, aquilo que foi a adoração. Pega lá em Apocalipse capítulo 12, que é o tema que rege este acampamento, quem como Deus. Apocalipse capítulo 12. Você sabe que Apocalipse foi uma visão dada por Deus a João. João teve essa intimidade tão grande com Jesus, que Deus deu a ele, concedeu a ele a graça de ter as visões apocalípticas, daquilo que está acontecendo no ano de 2019 e daquilo que vai acontecer daqui para frente. Então lá atrás, há quase 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Deus concedeu a este homem, a esse apóstolo, a esse discípulo, aquele que dizia o mais amado, a graça de ter essa visão do Apocalipse. Aqui é muito fácil a gente se dispersar, aqui é muito fácil a gente desviar a atenção do barulho, por causa de um barulho, por causa de alguém passando, mexendo na sacola, abrindo latinha. Mas eu quero que você preste atenção não em mim, mas na palavra que eu vou ler aqui agora. Tá bom? Então, Apocalipse 12, versículo 7. Houve então uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi vitorioso? Vamos lá, para ver se você está prestando atenção. Interagir comigo aqui, hein? O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi? Quem perdeu? Quem foi derrotado? Quem é o dragão? Vários nomes aí, né? Padre Léo chamava de encardido. Lúcifer, coisa ruim, chifronildo, capeta, Satanás. Tantos adjetivos e nomes que não dá nem vontade de falar, né? Tão feio que é. Dragão, ele foi derrotado. E eles perderam o seu lugar no céu. Então quer dizer que eles não estão mais no céu. Miguel combateu, eles foram derrotados. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, lá de Gênesis. Aquela serpente que o padre falava que ofereceu o fruto à mulher, a Eva. A mesma serpente, agora na figura de dragão, que é chamado o diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para onde? Aonde que você mora? Qual a sua cidade? Ai, meu Deus do céu, Lua? Quem é de São Paulo? Levanta a mão, quem é do estado de São Paulo? Quem é do estado de Minas Gerais? Aos mineiros, quem é do estado do Rio de Janeiro? Quem é do estado de Pernambuco? Quem é do sul do país? Rio Grande, Paraná, Santa Catarina? Quem é do Nordeste? Quem é do Centro-Oeste, do Norte? Lá da Amazonas? Aí, sejam bem-vindos, casal aqui lá da Amazonas. Da Bahia, né? Gritar forte da Bahia. Que bom, sejam bem-vindos. Olha só, para onde que ele foi expulso? Ele foi expulso para Bahia. Ele foi expulso para onde?
para o Tocantins. Ele foi expulso para onde? Para o Rio de Janeiro. Para onde que o demônio foi expulso? Para a terra. Ué, o seu estado não faz parte da terra? Qual que é a rua da sua casa? A rua da minha casa é Dr. José Inácio. A rua da sua casa faz parte do planeta Terra? Então quer dizer que ele foi expulso lá para a rua da sua casa. A palavra fala, ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com eles. Isso quer dizer o quê? Que essa guerra que Miguel Arcanjo travou, lá no céu, daquela rebelião, Lúcifer, que era um dos anjos mais lindos que existia no céu, era o anjo de luz, no entanto que é Lúcifer, era o anjo mais belo que tinha no céu, porque ele não se submeteu, ele não quis se submeter a Deus por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Ele fez uma rebelião no céu, ele levantou as suas bandeiras, ele foi atrás, revoltou a todos os outros anjos que com ele quiseram rebeliar contra Deus e desceram e foram derrotados, expulsos do céu e vieram parar aqui na rua da sua casa, aqui na terra. Poderia parar em Marte? Sei lá onde, mas ele veio parar aqui na terra, diz a palavra de Deus. Então quer dizer que, então porque Miguel venceu, porque Miguel expulsou do paraíso, porque Miguel expulsou do céu, quer dizer que a nossa batalha acabou? Não, porque a batalha continua aqui na terra. Essa batalha que foi vivida no céu, agora precisa e é vivida por nós aqui na terra. Agora você pega comigo lá, você vai deixar marcado aí, tá? Apocalipse 12. Você vai lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Eu só estou dando a introdução. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Amém? Na Bíblia da tradução da CNBB, está na página 1514. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Pois embora vivendo na carne, não lutamos, não combatemos, não militamos segundo a carne. As armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortaleza. As armas do nosso combate, as armas do seu combate, não são armas espirituais, não são armas carnais, são armas poderosas. São armas poderosas que você tem, capaz de derrubar fortaleza. Não são armas feitas por mão humana, não são armas da nossa mão, não é uma faca, não é uma espada do Jiraya, não é uma H-47, não é uma .50, não é um 38, não é uma faca, não é uma R-15, não são tanques, não é esse material bélico humano criado para destruição, não são essas armas, porque o nosso combate, a nossa luta, ou aquilo que nós vivemos, não é carnal. Então quando você viver no seu dia a dia, diante das suas provações, das suas tentações, das suas dificuldades, das suas batalhas, você tem que logo lembrar que a sua luta não é contra o teu marido. Por mais que ele possa viver na cachaça, por mais que ele possa ter caído no adultério, a tua luta não é contra ele, a tua luta não é contra a tua esposa, que às vezes não para de falar, começa a falar e... A minha esposa quase não é assim, né?
não é contra a tua esposa, não são contra os teus filhos, não é contra aquele mestre, aquele professor. A sua luta não é contra o teu patrão, a tua patroa. A tua luta não é contra o presidente da república ou não presidente, o chefe da nação, contra a ONU, contra o G7, o G10. A tua luta não é contra o homem de carne, não é contra o padre, não é contra o seu coordenador, não é contra o seu prefeito. A tua luta não é contra essas pessoas. A sua batalha é outra. Quem é cristão aqui, levanta a mão. Quem foi batizado, levanta a mão. A sua luta, homem de Deus, mulher de Deus, é uma luta espiritual que você trava. O combate que você enfrenta é um combate espiritual. E se houve uma guerra no céu, a qual ele foi expulso, o encardido, o demônio, o capeta foi expulso lá para a rua da sua casa, lá para a minha rua, lá para a terra, nesse país que a gente mora, se o demônio foi expulso para cá, então existe uma guerra, e para ter uma guerra tem uma batalha, e numa batalha, num combate, tem que ter armaduras, tem que ter um armamento. Como que um exército vai para uma guerra sem arma? Dizendo humanamente, falando aqui na nossa natureza, como vai ter uma guerra sem arma? Não se tem uma guerra sem arma. Então as suas armas, a guerra que você enfrente, você precisa imbuir, estar tomado de um material bélico espiritual. Quem é das Forças Armadas, quem já foi, sabe muito bem o que é material bélico. É uma arma dentro das Forças Armadas em que cuida das munições, dá manutenção nos tanques, cria novas armas, estuda, elabora, faz engenharia para criar nova arma. Você precisa trazer para você um material bélico espiritual, ou seja, as armas espiritual, como diz São Paulo, capazes de derrubar até fortalezas. E que fortalezas são essas? São aquelas que talvez você diz: ah, não tem mais jeito, ah, eu não consigo mais, não dá, eu estou cansado, eu já tentei, não consegui derrubar. As armas espirituais que você pode trazer consigo é capaz de derrubar essas fortalezas, amém? Você crê que as armas que você traz pode derrubar qualquer tipo de fortaleza que já tenha se levantado contra você? Você crê? Então diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que as armas espirituais que eu trago têm o poder, têm a força de derrubar qualquer fortaleza. Pensa na sua fortaleza, 3 segundos. Na sua fortaleza não, naquela fortaleza que quer te derrubar. Aquela fortaleza que você acha que é tão grande, que é tão dura, que é tão resistente, que não quer cair, que não quer mudar, ela só pode ser mudada pelas armas espirituais. Continua. Pega comigo lá em Efésios, deixa marcado aí. Efésios, conhecida de todo mundo, Efésios 6. Efésios 6, São Paulo vai dizendo lá no versículo 10: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Por que o diabo, na Bíblia, e o padre falava um pouco pela manhã, é conhecido como serpente? A serpente, a cobra, ela é astuta. A cobra fica no mato, escondidinho, esperando você dar mole, esperando uma desatenção sua, esperando um relapso seu, esperando uma brecha sua, para que quando você passar naquela trilha do mato, a cobra vai e dá uma mordida em você, e dependendo da cobra, joga um veneno mortal, que se você durante 24 horas não cuidar, você morre. Agora, se tivesse uma cobra aqui, no meio do centro de evangelização, uma sucuri, uma cascavel, e você nas arquibancadas, você olhando aquela cobra, você ia ter medo dela? Não, ela está lá embaixo, você aqui. Você ia ficar até curioso, ia até querer aproximar da cobra, mas você não ia ter medo dela, porque você estaria vendo. A cobra, ela é astuta. O diabo, a cobra, a serpente, ela cria ciladas para nós.
Ele cria ciladas para nos derrubar, para te derrubar. Continua São Paulo. Pois a nossa luta não é contra homem, contra sangue e carne, mas contra os principados, os potestades, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, o espírito maligno espalhado pelo espaço. A nossa luta, como eu falava, é contra esses espíritos malignos espalhados aqui pelo espaço, espalhados pelos ares. Continua São Paulo. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir nos dias maus. Assim, agora presta bem atenção no que diz a ordem de São Paulo para nós. Empregando todos os meios, continueis firmes. Ou seja, existe meios para que nós possamos resistir às ciladas da serpente. Existem armas nas quais nós podemos combater contra o demônio. Você tem acesso livre a todo o material bélico e espiritual. São os meios que Deus te deu para você vencer a tentação, para você vencer as provações, para você vencer o demônio, para você vencer as doenças, para você vencer as maldições, para você vencer todo e qualquer tipo de forças do mal espalhada no ar. Deus te deu esses meios, e tem vários meios ao qual eu vou apresentar uns para você. Nós vamos andar de novo na Bíblia. Pega agora lá, vamos fazer um passeio na Bíblia. Vamos ver se vocês estão bons da palavra de Deus. Mateus 17, versículo 14. Mateus 17, versículo 14. Eu vou lendo e você vai pegando aí. Mateus 17, versículo 14. Quando voltaram junto da multidão, alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelho e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, ele tem crises de epilepsia e passa mal. Muitas vezes se joga no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus tomou a palavra: ó geração sem fé e perversa, até quando ficarei convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio. Em outras traduções fala: Jesus expulsou o demônio do menino. E este caiu no chão e este menino ficou curado a partir dessa hora. Então os discípulos apresentaram a Jesus. Então os discípulos aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que a gente não conseguiu? Por que a gente não conseguiu vencer aquela provação? Por que a gente não conseguiu vencer esse demônio? Por que a gente não conseguiu vencer essa luta? Por que a gente não conseguiu vencer essa guerra? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu: por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi à montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Existem espíritos que só podem ser expulsos através do jejum e oração. Aquele homem, aquele pai, ele estava desesperado porque ele já tinha procurado médicos. Os médicos já tinham diagnosticado que o menino tinha epilepsia. Em outras traduções fala que o menino era lunático. Ou seja, quem é uma pessoa lunática? É uma pessoa sem juízo, desvairada, está doida, estava maluca. Quem de nós, em sã consciência, se jogaria em águas profundas? Se jogaria no fogo? Então aquele menino estava completamente lunático, entre aspas.
A medicina tinha dito que ele era epilético. Mas quando aquele homem, aquele pai, aquele intercessor chegou para Jesus e falou: Jesus, tenha compaixão do meu filho, porque ele sofre muito, ele se joga no fogo, se joga na água. Os discípulos tentaram tirar, viram que era o demônio, tentaram tirar, mas não conseguiram, porque, como diz a palavra, eles tinham pouca fé. Mas ele disse que para nós, que existem espíritos, existem demônios, existem feras, existem anjos decaídos com Lúcifer, que só é vencido através de jejum e oração. Primeiramente, jejum. Nós precisamos, nós cristãos, nós católicos, nós consagrados, padres religiosos, todos nós cristãos precisamos praticar o jejum. E presta bem atenção, o jejum aqui não é regime. Eu não estou falando do jejum pertinente, persistente, com aquele jejum de... Eu não estou falando de jejum para regime, eu estou falando de jejum para combater o mal. Quem tem que fazer regime sou eu também, perder um pouco aqui do excesso. Eu estou falando dos combates espirituais. O seu jejum vai te fortalecer. Gente, quando nós fazemos jejum, quer ver uma pessoa que acaba sendo levada para o sexo à toa, acaba sendo levada pela bebedeira, porque não exercita a prática do jejum. Quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa carne. E não é jejuar e depois chegar lá e comer 300 quilos de comida, não. É você ter a temperança. O jejum vai te trazer a temperança, o jejum vai te trazer a fortaleza, o jejum vai te trazer a força para você suportar. O jejum vai te trazer a graça. Tem gente que faz, eu vou jejuar porque eu vou alcançar uma graça. Não, por que nós jejuamos? Por que a Santa Igreja nos pede jejum às sextas-feiras? Quem que morreu na sexta-feira para nos salvar? O jejum precisa recordar a paixão de nosso Senhor. O jejum precisa trazer para nós, eu jejuo por quê? Porque eu estou me compadecendo com Cristo. Eu jejuo por quê? Porque eu preciso viver as dores da paixão de Cristo. Eu jejuo porque eu preciso vencer a mim mesmo. Eu não estou jejuando para emagrecer, eu não estou jejuando para alcançar graças, eu estou jejuando porque dentro de mim existe uma força tão grande, um poder tão grande dado por Deus no meu batismo, que quando Ele age em mim, maravilhas acontecem. Por quê? Porque o jejum, Ele vai trazer em mim esse equilíbrio. A pessoa gulosa, quer ver uma pessoa que é gulosa? Come de tudo. Come muito de manhã, come muito na hora do almoço, come na hora da janta, bobear, come dos filhos, come da esposa, come do marido, come antes de dormir, acorda comendo, trabalha comendo, até pesquisa coisa na internet de lanches, de gordura, daquela coisa de comer, e vamos conviver, só comida. Pessoas gulosas, e aí é um pecado capital, a gula. A tendência da pessoa gulosa é cair numa devassidão da sexualidade ou da bebida. O filho da gula, infelizmente, é a promiscuidade, é a prostituição. Você quer vencer, quer lutar, quer superar, quer ter o autodomínio do teu corpo, dos seus desejos, dos seus sonhos, da sua vontade. Jejua, porque pelo jejum tem espíritos que só é liberto pelo jejum. Você pode rezar texto, você pode fazer adoração, e tem que fazer, e outras armas que eu vou falar, mas o jejum, ele vai trazer em você uma temperança tão grande. O jejum vai te fortalecer para os tempos difíceis. O jejum vai te fortalecer para na hora em que vier a aprovação, você estar firme em Deus, porque vai te criar temperança, vai te criar constância, vai te dar força. O jejum, minha gente, é uma das maiores armas do combate espiritual que você pode ter.
Então, se a igreja nos pede que nas sextas-feiras a gente jejue, então jejue. O Padre Jonas escreveu um livro, e você pode procurar na loja depois, Práticas de Jejum. Quando eu estou falando de jejum aqui, eu não estou falando para você ficar o dia inteiro sem comer, não. Aí é outra pregação, daí você vai lá comprar esse livrinho, As Práticas de Jejum do Padre Jonas, que vai te ensinar a fazer um jejum. Não é fazer regime. Regime você vai procurar a sua nutricionista para fazer. É o jejum que vai preparar a tua alma. A oração, minha gente. Nós precisamos rezar. Nós precisamos orar. Este homem chegou para Jesus e falou: Senhor, tem compaixão do meu filho, ele tem crises de epilepsia e passa mal, muitas vezes ele se joga no fogo, eu na água. Este homem foi um intercessor. Este homem que era o pai daquele menino, ele clamou a Jesus e Jesus atendeu a sua prece. Nós precisamos rezar, meus irmãos. Se nós reclamamos tanto, eu até acabei de colocar na rede social, o clamor pelo país, o clamor pela nossa família, o clamor pela nossa casa, sem clamor, sem oração, há sim rebeldia. Se você não clamar, o que adianta reclamar, murmurar, criticar, se não clama, se não reza, se não pede a Deus? Vira rebeldia, vira frustração, vira decepção, porque você vai falar: mas eu já rezei tanto, mas eu já lutei tanto, eu já busquei tanto, eu já fui tantas vezes na Canção Nova, já fui em Aparecida, já fui lá em Trindade, já fui até no Padre Marcelo, já fui em tanto lugar, já tive acampamento com o Padre Rufus, Padre Léo, Padre Jonas, e tanta... Graças a Deus, e continua vindo mesmo. Mas é preciso essa constância, é preciso essa oração, que nem aquela viúva que bateu lá na porta do juiz, de tanto ela bater na porta do juiz, que o juiz abriu e atendeu aquela viúva. A nossa oração de clamor, a nossa oração precisa ser constante. Você precisa acordar e já falar: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Vai tomar banho, já começa a rezar. Vai dirigir, em vez de você colocar o pancadão, em vez de você colocar o arrocha no seu carro, em vez de você colocar o funk, o sertanejo, põe uma música de Deus e vai trabalhar ouvindo músicas de Deus. Já vai abençoando o seu dia, já vai abençoando o seu carro. Se você for entrar no metrô, já põe o fone no ouvido com música de Deus, com um santo terço. Já vai se preparando, porque a luta que você vai enfrentar quando você acordar não é a luta contra as pessoas, mas é a luta contra o mal, a luta contra o demônio que foi lançado na terra, lá naquela rua, lá da sua casa. Então, se nós não nos imbuirmos da oração, a oração constante, gente, tem gente que vai comer, eu estava falando de comida agora, nem agradece o prato que está à mesa. Quantas famílias que já não fazem oração para agradecer o alimento? Oração, coloque oração em tudo. Não é só nos momentos de dificuldades, não é só nos momentos de dores, não é só na hora que você precisa. Jesus, o céu não é um supermercado aonde na hora que eu preciso eu vou rezar. Não, eu preciso alcançar aquele emprego. Agora eu vou rezar, eu vou jejuar, eu vou rezar, eu vou à missa. Não, porque eu quero emprego. Eu vou fazer uma barganha com Deus, né? Olha, Deus, eu estou fazendo tudo isso, o Senhor me abençoa. Nós precisamos de oração, nós precisamos rezar. Por quê? Porque a maior forma de nós conversarmos com Deus é a oração. Aquele homem, ele estava desesperado, e ele foi atrás de Jesus e falou: Jesus, cura o meu filho. E naquele mesmo instante, Jesus expulsou o demônio do filho dele, e ele ficou curado, o filho. Outra arma espiritual, e é uma das maiores dela, o nome de Jesus. Já feche um pouco os seus olhos e já diga assim: Jesus. Fala mais uma vez o nome de Jesus. Jesus. Mais uma vez. Jesus. Em Marcos 16 diz o seguinte: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem.
Quem crê em Jesus, levanta a mão agora para eu ver. Agora, para acordar esse teu irmão, você vai perguntar para ele: você crê em Deus? Você acredita em Jesus? Você vai mudar a pergunta. Tira o sorriso do rosto. Fecha a cara. Sério. Pergunta para essa pessoa: você acredita em Jesus? Você acredita no nome de Jesus? Eis os sinais que acompanharão aqueles que crê. Expulsarão demônios em meu nome. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem o veneno mortal, não lhe fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Agora você fala para essa pessoa: você crê em Jesus? Olha o que você pode. Olha o que você pode, você que crê, expulsar os demônios. Olha o que você pode, você que crê, pegará em serpentes, e se beber o veneno não te fará mal. Olha o que você pode, se você crer, impor as mãos e os doentes serão curados. O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Mulher receberá um filho, ao qual colocará o nome de... Todos os joelhos do céu e da terra se dobram, e toda a língua proclame: Jesus é o Senhor. Não há outro nome ao qual foi dado, no qual podemos ser salvos, que a não ser o nome de Jesus. É o nome de Jesus, é pelo nome de Jesus. Então, nas suas batalhas espirituais, nos seus combates espirituais, quando você nem tiver força para rezar, quando você não tiver força nem para jejuar, quando você não tiver força nem para falar, nem para chegar diante da capela e falar para Deus das suas dores, das suas dificuldades, fale o nome de Jesus. Fala: Jesus é o Senhor, Jesus, 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 e começa a proclamar o nome de Jesus sobre a sua casa, começa a proclamar o nome de Jesus sobre os seus filhos, sobre as batalhas que você enfrenta, lá no seu trabalho, comece a proclamar o nome de Jesus. Gente, nós estamos em um tempo em que as pessoas têm vergonha de falar que é de Jesus, em que as pessoas estão nas faculdades, estão nas escolas e têm medo de dizer: eu não acredito nisso, eu não concordo com isso, porque isso é anticristo, é anti-Jesus. E Jesus nos fala: aquele que envergonhar de mim, eu envergonharei de vós no último dia. Nós cristãos, nós não podemos ter vergonha de falar que somos de Deus, que somos de Jesus, mesmo se talvez, eu acredito que ainda você não é santo, mas mesmo que você esteja lutando, mesmo nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas batalhas espirituais, nas suas quedas, nas suas retomadas, nas suas dificuldades, nas suas limitações, mesmo diante dos seus sofrimentos, das suas labutas, você tem que proclamar um nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. A maior arma que nós podemos trazer é o nome de Jesus na nossa vida. É o nome de Jesus constantemente. É falar Jesus, diante da provação, Jesus. Quantas vezes eu presenciei pessoas serem curadas, serem libertas de demônio, pessoas que se diziam lunáticas, pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus nós te ordenamos: vá embora. Eu já vi pessoas aqui no centro de evangelização virem de cadeira de roda, e por causa do nome de Jesus a pessoa se levantar e andar, porque foi curada, porque foi liberta. Então o nome de Jesus você precisa proclamar.
Em meio a todas as suas dificuldades, você precisa proclamar, você precisa tomar mão, pegar os meios, o meio das armas espirituais que você tem e proclamar: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Diante da tentação, diante da provação, você fala: Jesus, Jesus, Jesus. Só esse nome, Jesus, todo joelho se dobra. Jesus, diante das fortalezas, Deus nos deu as armas espirituais, capazes de derrubar as fortalezas. E uma dessas armas espirituais é o nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus. A igreja, os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, o sacramento do matrimônio, você precisa buscar na igreja, nos sacramentos, a sua revestidura. Efésios 6:10, como eu lia: revesti-vos da armadura do cristão, para que possais resistir nos dias. Revesti-vos da armadura do cristão, para que possais resistir nos dias maus. Gente, tem gente que diz assim: para que eu vou lá na Canção Nova? Para que eu vou na igreja? Para que eu vou no grupo de oração? Não, para que eu vou na missa? Eu posso fazer aqui em casa mesmo. Hoje tem a TV, eu posso assistir pela televisão. Eu sou amante pelo futebol. Já fui de torcida organizada e um dos responsáveis da torcida organizada. É muito diferente quando a gente vai assistir um futebol no estádio e quando vê pela televisão. Quem já foi em estádio de futebol, ver algum jogo? Levanta a mão. Não é diferente? Não tem nem replay, né? Porque a emoção é diferente. Quando você está presente, você vive tantas coisas que pela TV infelizmente não dá para transmitir. Quando você está presente, há a força, a alegria, o amor, a esperança. Essa palavra que eu vou falar que foi muito mal interpretada. A energia que nós trazemos aqui, essa força de Deus, essa inspiração de Deus, essa unção de Deus, o ar, a ladeira, a descida, tudo que você viveu para estar aqui, o seu incômodo da caravana, a pousada que você ficou, o hotel que você ficou, o seu companheiro que ronca ou não ronca no quarto, tudo isso faz o pacote para você viver bem, o pacote para você estar presente, para você se entregar, para você viver a experiência nova. Por isso que não basta somente você falar: para que eu vou no grupo de oração, para que eu vou na igreja, eu posso ficar em casa. Não, é importante que você vá. É importante que você tome acesso, vá à igreja, vá buscar o padre para confessar, vá buscar num grupo de oração da Renovação Carismática, vá buscar numa pastoral, vá buscar numa confissão, na Eucaristia, na adoração ao Santíssimo Sacramento, vá se revestir das armaduras de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque os tempos são maus. A batalha que foi enfrentada lá, o demônio que foi vencido lá no céu e que caiu aqui na terra, lá na rua da sua casa, lá na minha rua, ele está combatendo dia e noite. O demônio, ele não dorme, ele é aquela serpente que está na espreita, esperando uma brecha sua nas redes sociais, esperando uma brecha sua de uma conversa atravessada, para te pegar, para te derrubar, para te humilhar. Por isso que Jesus fala: vigiai e orai para não cair em tentação. Por isso que a luta, a guerra, ela precisa ser constante. E por isso que Deus deu a você, como diz aqui São Paulo aos Efésios: eu vos dei meios para que ficais firmes, meios para continuar firmes em Deus. Pode balançar a goiabeira,
Pode dar umas desviadas. Pode não estou falando no poder para você fazer não, tá? Que aconteceu. Senão vai, não, ele está deixando a gente ir. Pode ir, não. Vai que você caia, vai que você escorregue, vai que você se derrube. Se refaça. Retome a sua vida. O problema é que muitas das vezes a pessoa ela desiste de Deus porque ela insistiu, estava caminhando bem, e de repente o que aconteceu? A pessoa caiu. Aí ela desiste, daí vem tudo pior. Pelo contrário, quando você cair, como nós dizemos, caia de joelho. Procure um sacerdote, vá se confessar e retome a sua vida e fala: demônio, aqui em mim você não tem poder. Encardido, Satanás, Lúcifer, em mim você não ganha, porque você já é um derrotado. Porque ele esperou uma brecha sua e para te armar uma cilada. E você caiu infelizmente nessa cilada, mas é hora agora de retomar. É hora de recomeçar. E se Deus te trouxe aqui esse dia, você que veio pela primeira vez, ou você que está constantemente vindo, você que nos acompanha, se Deus está te dando a graça de você ouvir isso, é para que você recomece, retome. Não te envergonhas em retomar a caminhada, não te envergonhas em recomeçar, não te envergonhas. Eu quero te perguntar uma coisa: se até nos propósitos de fim de ano você recomeça, por que não vai recomeçar a vida em Deus, homem de Deus, mulher de Deus? Chega fim do ano, não, 2020 eu vou fazer o seguinte, eu vou perder 10 quilos, 2020 eu vou fazer aquela pós-graduação, 2020 eu concluo a minha faculdade, não, em 2020 eu vou fazer uma viagem, eu vou ler um livro por mês, olha quantos propósitos que você fez para 2019, que até hoje, no mês de agosto, setembro, você não cumpriu. Não é verdade? Quem fez propósito que não cumpriu? Infelizmente. Mas lute. E é por causa disso que eu vou desistir? Não. Chegar em dezembro eu vou falar: não, 2020 o meu propósito é ler um livro por mês. Vou fazer de novo o propósito. Por quê? Porque eu não desisto. O cristão, o filho de Deus, a filha de Deus, ela não pode desistir. E se o inimigo, ele cria armadilhas para te seduzir, ele também pode te dar desmotivação. E quem é o acusador? Vou lá na palavra de Deus. Apocalipse 12. Desculpa, não é Apocalipse 12. Eu esqueci onde está aqui essa passagem. O acusador é um encardido. É ele que te acusa. E se mesmo que ele vir te acusar, você vai dizer para ele: eu sou filho de Deus e por ser filho de Deus eu retomo. Outra arma poderosa que Deus vai te dar e que Deus já te deu. Aquela que está ali, ó, de azul, com o seu manto azul, a lua debaixo dos seus pés, e nos seus pés a serpente. Ela diz em Gênesis, ela pisou a cabeça da serpente. Maria é a terror dos espíritos rebeldes. A Virgem Maria é escolhida pelo Pai para trazer a nós a salvação. Ela é a mãe daquele que nos traz a cura e a libertação. Ela é a mãe daquele ao qual o nome nós invocamos e que é capaz de derrubar todo e qualquer tipo de fortaleza criada por Satanás. Por meio dela, por meio da nova Eva, veio a salvação ao mundo. No entanto, que quando o anjo falou para ela, saudou, o que o anjo disse? Ave. Ave é o que de trás para frente? Eva. Ave Maria. Ela é aquela que pode derrotar,
que pisou na cabeça da serpente. Pega comigo Apocalipse 12, agora sim, lá no versículo 17. Aí você vai entender quem é essa mulher, quem é a mãe de Jesus, quem é essa que nós podemos, com o nosso santo rosário, nosso santo terço, nós podemos vencer o mal. Outra arma espiritual que Deus nos deu, o santo terço pela Virgem Maria. Diz a palavra de Deus: cheio de grande raiva por causa da mulher, o demônio começou a combater o resto do filho dela. Os que observam os mandamentos de Deus guardam o testemunho de Jesus. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela. Meus irmãos, olha, quem tem raiva dos filhos de Maria é o demônio. Olha, quem tem raiva da mulher é o demônio. Eu conheço muitas pessoas com raiva da mulher também, infelizmente. E quem é essa mulher? É a mulher lá de Apocalipse, lá de Gênesis, em que diz: a mulher pisará na cabeça da serpente. É a mesma mulher que quando Jesus providencialmente, presta atenção nisso, católico, para que quando uma pessoa mal instruída falar para você que Maria não é a mão de Jesus, você tem algumas palavras para você falar. Por isso que é importante você dar uma estudada na Bíblia, pegar o catecismo e ler. Quando Gênesis fala, a mulher pisou na cabeça da serpente, Jesus, já lá no Novo Testamento, Jesus disseram para Jesus: Jesus, a tua mãe, os teus irmãos estão ali fora, que era na boda de Caná. Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. A mesma mulher de Apocalipse. Por que a palavra de Deus disse mulher de Apocalipse? Mulher em Gênesis. Fez Jesus falar: mulher, não é chegada a minha hora. E no alto da cruz, o que Jesus falou para João? Esse que teve a visão de Apocalipse. Jesus disse para João: João, eis aí a tua mãe. O que Jesus disse para João? Mulher, eis aí o teu filho. A mesma mulher que foi relatada em Gênesis é a mesma mulher que Jesus proclamou 2 vezes a palavra mulher, e a mesma mulher que está em Apocalipse, que pisou na cabeça da serpente. E por que o demônio odeia os filhos de Maria? Porque ele traz grande raiva pela mulher. Por isso que quando você estiver combatendo o bom combate na fé, traz Nossa Senhora do seu lado, deita nos braços de Maria, se aconchega no colo de Nossa Senhora e fala: mãe do céu, passa na frente, mãe querida, pisa na cabeça da serpente. E você vai ter certeza da vitória de Deus, porque o demônio treme e corre e foge diante da presença da Virgem Maria, nossa mãe. Por isso que eu quero que você aplauda a Nossa Senhora. Eu quero dizer mais para você. Hoje, o que o Brasil está vivendo hoje? Hoje o Brasil está vivendo a independência. Quem que é a padroeira do nosso país? É Nossa Senhora. Quem que é a patrona do nosso país? É Nossa Senhora Aparecida. Por isso que eu quero convidar hoje nesse dia, enquanto o Brasil proclama a independência da República, que você proclame a sua dependência pela Virgem Maria, que você proclame a sua dependência por Deus, que você seja dependente de Deus. Enquanto estão proclamando a independência, civilmente nós temos que fazer a mesma coisa. Proclame a tua dependência por Deus. E se você veio aqui, foi para isso, foi para proclamar que Deus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador, este nome que está acima de todos os nomes. Para encerrar, para nós rezar, nós estamos no mês de setembro e o padre falava agora há pouco aqui sobre a palavra de Deus. As das maiores armas. Eu vou voltar lá em Efésios. Eu estou fazendo mandada na Bíblia para você perceber o que o Senhor nos fala, que é sério. Não é brincadeira não. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade aqui, meus irmãos, o cinturão da verdade.
A verdade é você caminhar na luz. É você caminhar na verdade. Sabe aqueles homens que vai pegar peso, ele põe um cinturão aqui para a coluna não dobrar, para ele não curvar, para ele não cair, não se machucar? É isso, põe o cinturão da verdade, que te mantém firme, a verdade de Deus, a tua verdade, que vai te manter firme. Põe o cinturão da verdade. A justiça como couraça, a sua pele tem que ser de homem justo, tem que ser de mulher justa. A justiça de Deus como a tua couraça. Os pés com zelo, com amor, com prontidão, com zelo, aquele zelo que diz no Antigo Testamento, o zelo pela casa do Senhor me consome. O teu pés cheio de prontidão, os teus pés com zelo, calçado com zelo para anunciar a boa nova da palavra. E em toda circunstância, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, aleluia! Empunhai a palavra, a espada do Espírito. Essa é a espada do Espírito Santo. Você queria uma H-47, uma .50, um 38 para combater o mal? Não, para combater o mal você tem aqui, é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E que palavra é essa, meu irmão e minha irmã? Como dizem em Hebreus, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma do espírito, a articulação dos ossos. A palavra de Deus é tão penetrante que ela vai entre a alma e o espírito. Pensa a divisão da alma e do espírito que está dentro de você. Ela penetra até lá dentro. A palavra de Deus, meu irmão, diz lá em São João: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Quem ama a Deus, levanta a mão. Quem ama a Deus, levanta a mão. Mas aqui tem uma palavrinha condicional. Se, sabe aquele negócio? Se você tivesse lá, não teria acontecido isso. Se você tivesse feito, se tivesse tocado, mas se você não tivesse virado, se alguém me ama, então quer dizer que tem gente que não ama a Deus, ele sabia. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Mas continua lá em São João, capítulo 14, versículo 23. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Mateus 7 diz: aquele que ouve as minhas palavras e aguarda, pratica as minhas palavras. É como um homem que constrói a casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem a provação, vem um combate, vem um demônio lá na terra, vem um demônio lá na sua rua, lá no seu estado. Aquele que ouve minha palavra e coloca em prática, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Diz lá em São João capítulo 14, quando nós guardamos a palavra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem e permanece dentro de nós. Quando eu guardo a palavra de Deus, quando eu vivo a palavra de Deus, eu me torno o templo vivo do Espírito Santo, eu me torno o templo vivo do Pai, templo vivo de Jesus, eu me torno cheio de Deus. Por isso que São Paulo fala aos Efésios: aqui está a espada do Espírito, capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser. É a palavra de Deus, é a Santa Bíblia, é a leitura diária da palavra de Deus, seja na liturgia que você vai, seja você ruminando, comendo a palavra de Deus, lendo, relendo, meditando ela, fazendo uma leitura orante, mas nunca largue da Bíblia, nunca larga da palavra de Deus. Pegue ela como o teu escudo, como a tua espada. Quando você tiver que combater o mal, você já sabe que você não vai pegar o 38 não, você vai pegar a Bíblia. Quando você tiver que combater os espíritos maus espalhados pelos ares, você vai pegar a palavra de Deus e vai começar a rezar com ela.
Porque aquele que guarda a minha palavra, eu, o Pai e o Espírito Santo permanecerá dentro de vós. Cadê a fortaleza diante da Trindade? Cadê o demônio diante da Santíssima Trindade? Cadê o combate diante da Santíssima Trindade? Se a palavra está aqui dentro de mim. Se o Espírito Santo está dentro de mim, se eu tenho a igreja, se eu tenho os sacramentos, se eu tenho o jejum, se eu tenho a oração, se eu tenho a Virgem Maria, minha gente, se eu tenho a Eucaristia, se eu tenho adoração ao Santíssimo Sacramento. Ah, mas por que você então passa por provas, se você está falando tudo isso? Porque Deus permite para uma finalidade. Se Deus está permitindo você passar essas provações, e por mais de vezes que você tem passado, por maior tempo que você tem passado, é porque Ele tem uma finalidade disso tudo. Amém? O nosso tempo acabou, mas eu quero que você coloque a palavra de Deus no seu peito por 1 minuto. Abraça a Bíblia. Eu sei que as novas tecnologias trazem para você a Bíblia até no seu celular. Mas é tão gostoso você pegar o papel. Você sentir o cheiro da Bíblia. Você beijar o rosto da Bíblia. O rosto de Deus, a Bíblia. Abraça ela. E no final, São Paulo diz o seguinte: por último, orai constantemente, intensificai a tua oração no Espírito. Diante de todas essas armas, e você depois pode ouvir a pregação de novo, você vai rezar no Espírito agora, abraçando a Bíblia. Solta a sua voz. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Faça com que cada um de nós aqui presente acolha a palavra do Senhor e se torne, Senhor, templo vivo da Trindade. Vem Espírito Santo, batiza-nos pela Tua palavra. Aqueles que ainda não foram batizados no Espírito, Senhor, aqueles que ainda não receberam a graça do batismo no Espírito Santo, que nestes poucos minutos, Senhor, e nessa Eucaristia dessa tarde, sejam banhados, sejam repletos do Teu Espírito Santo. Jesus, humildemente eu te peço, batiza-nos no Teu Espírito por meio da palavra. Liberta-nos, Senhor, de todo o mal. E enche-nos, Senhor, com a Tua graça e com o Teu Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Eu quero convidar você, após a missa, aqueles que quiserem, nós vamos continuar, mas com a oração de libertação lá na Ermida às 18 horas. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.